paz do Senhor! Nós estamos aqui para mais uma EBD abençoada. Nós que somos daqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, localizada em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Tenho certeza que tem muita gente que nos acompanha, inclusive fora do nosso país. Vocês, visitantes de qualquer região, são muito bem-vindos nessa aula. Fique à vontade para participar do chat, deixar seu nome, pedir oração, participar conosco, dizer que essa família se sente muito honrada de ter vocês conosco aqui nessa EBD. E eu sou a pastora Renata Carvalho. Eu sou a Areta, é um prazer estar mais uma aula da EBD com os irmãos. E eu sou a Terezinha e é um grande prazer estar em mais uma EBD com os irmãos. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a irmã Miri, estamos juntos aqui para mais uma EBD. E você que ainda não curtiu esse vídeo, que ainda não compartilhou essa aula, faça isso agora. Seja um missionário e ajude que esse vídeo chegue a muito mais pessoas para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo abençoado. Já se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente publica semanalmente aqui no nosso canal. Senhor Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Amém. Mais uma vez estamos aqui nesta aula, Senhor, para aprendermos da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos ensinar, atingindo, Senhor, a cada coração, para que possamos andar segundo a Sua vontade e o Seu querer. Esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o presbítero André, esposo da Vanessa. E eu sou a Vanessa, esposa do presbítero André. E nós vamos agora à nossa leitura bíblica em classe. O texto áureo diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Vamos à leitura. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nós nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Voltamos agora com os nossos professores. E nesta lição nós estudaremos sobre a salvação não é obra humana. Se tem uma verdade escriturística que salta aos olhos, é que o ser humano, nós, através dos nossos pais lá, Adão e Eva, protagonizamos a queda. Mas uma verdade é que só Deus poderia protagonizar a redenção. A obra de resgate que nos trouxe de volta à comunhão com Deus. Nós sabemos que uma vez nós caímos e foi necessário, um abismo se abriu entre o homem e Deus. E Cristo foi a única ponte aceita para trazer de volta essa comunhão entre Deus e o homem. Essa semana nós vimos aí um podcast famoso nas redes sociais, uma fala que dizia: morreu no meu lugar, mas eu não pedi para morrer no meu lugar. Mas nisto está a grandeza da obra da salvação. Que ele morreu em nosso lugar quando nós mesmos não tínhamos condições de ter iniciativa sequer
para solicitá-la. Só ele, de fato, sabia o tamanho da extensão da nossa queda. O ser humano sozinho não consegue ter dimensão da malignidade do nosso pecado. Se não fosse uma obra exclusiva de Deus, nos atraindo para si, propiciando o caminho expiatório da salvação em Cristo, nós não teríamos acesso à salvação. E se tem uma coisa que nós vamos falar hoje, então, é sobre a verdade bíblica de que a salvação, ela é obra exclusiva de Cristo na cruz, é obra da graça. E se ela é obra da graça, é um presente, é um dom de Deus, por meio da fé. Então a fé é a mão que acessa a graça, é o meio pelo qual nós acessamos essa graça inefável, porque nós não tínhamos direito, era um favor imerecido, mas em Cristo nós passamos a ter acesso a essa graça. Mas nós sabemos que muitas e muitas doutrinas equivocadas surgem em torno desse assunto. Infelizmente, hoje muitas religiões e até mesmo muitas vezes dentro, de forma sorrateira, dentro do cristianismo, tenta colocar salvação não como meio da graça, mas infelizmente colocando a salvação como uma forma de que você, através do seu esforço, do seu próprio mérito, do aperfeiçoamento da moral humana, você possa ganhar a salvação. E hoje nós veremos aqui com as queridas irmãs os desfechos, desdobramento de entender que a salvação é obra exclusiva da graça de Deus. E para isso nós vamos começar agora com a nossa querida irmã Terezinha, que vai falar um pouco da gente como era, porque para a pessoa entender como a obra da salvação acontece, eu preciso entender de que eu estou sendo salvo. Porque nós precisamos partir de uma premissa. Salvos de quê? Como eu estava antes da salvação, para eu entender o quanto a salvação oferecida e ofertada por Deus em Cristo é tão graciosa. A Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ele pagou uma dívida impagável. E nós vamos entender de uma maneira clara esta obra da salvação. Nós precisamos entender como ficamos após a queda do homem no Jardim do Éden. A queda de Adão no Jardim do Éden trouxe para nós consequências não só para ele, mas para toda a posteridade. E nós fazemos parte dessa posteridade. A palavra de Deus, ela diz que se por um homem entrou o pecado no mundo, todos os homens também passaram a fazer parte da morte. Ela foi delegada para todos os homens. Tendo caído em pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. E na nossa leitura bíblica em classe, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele descreve a real situação que nós nos encontramos após a introdução do pecado que passou a fazer parte do nosso cotidiano. E ele usa expressões duras, reforçando a nossa situação. Expressões tais como mortos em delitos e pecados, andando sobre o curso deste mundo, nos tornamos filhos da ira. Para esta redenção acontecer, precisava de um sacrifício inigualável. E nós sabemos que o ser humano, nenhum ser humano foi capaz de se sacrificar para a redenção, para a reconciliação do ser humano. E Deus vai e ele envia o seu Filho unigênito. E quando Jesus veio a esse mundo, quando Jesus estava nascendo com ele a nossa redenção, a nossa salvação. Estava nascendo não somente um líder com boas ideias, com boas intenções. Estava nascendo ali o caminho, a verdade e a vida. Estava nascendo o Filho unigênito de Deus. Então, na leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro a nossa situação. Ficamos mortos espirituais, separados de Deus, a humanidade ficou caída, mas tem uma palavra que ela muda todo esse contexto, que está em Isaías, no capítulo 59, que diz que nós fomos separados, nós não fomos aniquilados. O inimigo das nossas almas, com certeza, não contou com isso. Ele deve ter entendido
pensado que Deus, a nossa sentença seria a mesma dele. Mas a justiça de Deus não é sem amor. E Deus, com a sua obra máxima, com a obra máxima da criação, ele tinha todo um plano de redenção para a nossa vida. Então, Isaías 59, no verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas diz que fazem separação. Ele não diz está aniquilado, que não haveria um jeito. E Jesus pagou esse alto preço pelos nossos pecados. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Terezinha, fica muito claro, não é verdade, com essa colocação muito interessante que você fez, que, na verdade, o plano da redenção, ele foi instituído no céu, né, feito, consumado aqui na cruz de Cristo. E a necessidade de um sacrifício tão alto, um preço tão alto que foi pago, que exigiu o próprio Filho de Deus, é porque esse abismo era muito grande. E se esse abismo era muito grande, a irmã Miriam vai falar agora como é que é concebido, então, essa ideia de estar morto. Porque quando nós, humanamente, queremos nos referir a algo que é impossível, nós dizemos que morreu. Morreu é como se acabasse todas as expectativas humanas. Deus está dizendo que, em nível figurativo, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ou seja, nós éramos infratores da lei por natureza. Sem Cristo, nós somos infratores da lei por natureza. Então, como é que era esse o nosso estado, irmã Miriam? Mortos em ofensas e pecados. Aqui no tópico 2, e nos vivificou juntamente com Cristo. Revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores. Que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. E sem ela ninguém pode ser salvo. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecado. Não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a triste condição da raça humana, fotografada pela palavra de Deus como totalmente perdidos. Nós não estávamos apenas feridos pelos nossos pecados, mas completamente mortos. Estávamos decompostos, sem vida, sem reação ao grande amor de Deus. Essa morte que o texto nos fala, que é puramente uma morte espiritual, nos separava completamente de Deus. Não havia em nós força, mérito, bondade e muito menos merecimento algum para nos aproximarmos de Deus. Mas Deus enviou a Jesus. Esse mesmo Jesus que venceu a morte, ressuscitou a nossa alma. Ele entrou no túmulo que nos encerrava distantes de Deus e nos chamou pelo nome e nos fez viver novamente. Quando não podíamos dar um passo em sua direção, Ele veio até nós. Quando não podíamos falar, Ele nos chamou. Quando estávamos no caixão do pecado, Ele abriu a tampa, nos ergueu e soprou sobre nós o fôlego da graça. Aleluias. Foi a graça que nos levantou. Foi a graça que nos trouxe a morte para a vida. Foi a graça que nos deu um nome, um novo nome e um novo destino. Glória a Deus. Agora vamos ver um pouco sobre a exegese dos versículos 8, 9 e 10. Para isso eu gostaria de refazer a leitura com os irmãos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, exegese. O que é exegese? Nada mais é do que analisar, explicar, interpretar detalhada e cuidadosamente uma obra, um texto, uma palavra ou uma expressão. Vem do grego exegesis, que diz nada mais, nada menos do que interpretar ou traduzir ou expor fatos. Aí nós vamos nos ater um pouco mais minimalistamente, irmãos. No verso 8 nós temos, pela graça sois salvos. O termo graça, que ocorre mais de 170 vezes no Novo Testamento, vem do grego charis. É uma palavra que descreve o favor divino, a generosidade de Deus e o poder transformador do amor de Deus. É literalmente, como a pastora Renata colocou no início, favor imerecido. E essa graça vem por meio da fé.
O conceito de fé, lá em Hebreus 11:1, diz que é a certeza, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, nós esperamos a Cristo, nós não vemos a Cristo, mas nós sabemos que Ele existe por conta do testemunho da palavra de Deus. Há pessoas que professam vários tipos de fé, em vários tipos de doutrinas, em seres, em pessoas, em ideais e até mesmo em si mesmas. Contudo, o ensino da palavra de Deus, meus irmãos, que é a nossa regra de fé, nos ensina acerca da fé salvífica, a fé salvadora, a fé em Jesus Cristo, que é a única condição prévia que Deus requer do homem para que este seja salvo. Esta, segundo a palavra de Deus, é a fé genuína. A fé não é apenas uma confissão a respeito de Cristo, mas é uma ação dinâmica que brota do coração do crente, daquele que crê, que quer seguir a Cristo como Senhor e como Salvador. O conceito de fé, meus irmãos, no Novo Testamento, abrange 4 elementos principais. Fé é crer e confiar no Cristo crucificado e ressurreto como Senhor e Salvador pessoal. Fé também é arrependimento, é desviar-se do pecado, com contrição, com tristeza, quebrantamento e voltar-se para Deus através de Cristo. Fé também é obediência a Jesus Cristo e a sua palavra. É uma busca dedicada da santificação, que hoje nos nossos dias tem caído em desuso, tem caído até no ridículo em alguns momentos para várias pessoas, mas a santificação ainda é requerida pelo Senhor, como resultado da obra regeneradora do Espírito Santo. E fé também é dedicação pessoal e fidelidade a Jesus. É nada mais do que uma expressão de amor a Ele por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele é, que Ele representa e por tudo o que Ele ainda fará por nós. Verso 9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. É graça, meus irmãos. É uma forma de demonstração do amor, da misericórdia de Deus para com o homem, por causa da sua fidelidade e da promessa feita aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. É graça, é presença, é amor de Deus em Cristo Jesus, transmitido aos crentes pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Toda atividade da vida cristã depende da graça. Você, para ser liberto dos seus pecados, precisou da graça do Senhor. Para você orar, se quer orar, né, minhas irmãs? Tem dia que nossa carne não deseja a oração. Tem dia que a nossa carne rejeita a palavra de Deus. Mas para isso, a graça é existente. E nós podemos buscá-la através dos meios da graça. Crescer em Cristo, se nós não tivermos a graça do Espírito Santo, não há meio de crescer na fé, não há meio de crescer na palavra. Eu lembro de quando eu comecei na caminhada cristã, quanta dificuldade, quanto problema para entender, de entendimento, de vontade, até de vir para a igreja, mas a graça de Deus me alcançou e hoje, graças a Deus, eu tenho a certeza de que Ele tem sido comigo, sido na minha vida, na vida da minha família. E testemunhar de Cristo. Até para testemunhar, minhas irmãs, nós precisamos da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, o que teríamos de bom em nós para contar? Qualquer mérito não existe em nós. O mérito, a obra, o trabalho, e aí já voltamos ali no versículo 10, né? O mérito, a obra, o trabalho, a honra, a glória dessa salvação pertence unicamente a Cristo Jesus. E aleluia por essa verdade. Glória a Deus. E é muito importante que tudo isso que foi dito aqui pela Areta, muito bem colocado, quantas vezes a gente está analisando a graça como esse favor, essa generosidade, essa bondade que Deus manifestou a nós de forma imerecida. Nós não éramos merecedores éramos do inferno. A cruz deveria ser nossa morte, o inferno nosso destino. Mas lá, né, a graça, ela foi revelada, não foi na cruz, ela foi revelada em algum lugar na eternidade.
quando Deus resolve que Jesus seria o Cordeiro morto. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha. Deus não foi pego com a queda do homem. Ele já tinha um plano de resgate. E nisto se manifestou o amor de Deus, que ele nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Depois da queda, ainda assim, nós viramos as costas para Deus, desobedecemos, desonramos, infringimos sua lei, e ele graciosamente nos trouxe de volta. E eu gostaria que hoje nós não estivéssemos analisando a graça apenas do ponto de vista conceitual, lato sensu, genérico. Eu me emociono toda vez que eu falo da graça, porque eu me lembro da onde a mão de Cristo me tirou, aonde que a cruz de Cristo me alcançou, da minha maneira vã de viver, de pecados que eu estava forjada na faculdade de Satanás, como diz o outro, né, já estávamos graduados nessa faculdade, éramos mestres na vida com Belial. Por quê? Porque nossos pecados eram maior do que os cabelos da nossa cabeça, não tínhamos nada que oferecer, mas em Cristo, a Bíblia diz que é no amado que nós nos fazemos agradáveis a Deus. E hoje eu tenho muita preocupação com pessoas que ainda não lhes foi revelado a malignidade dos seus pecados. Se tem uma coisa que é comum na vida dos santos, é que quanto mais santo alguém é, né, Areta? Mais percepção ele tem da sua natureza de queda, da malignidade do seu pecado, da perversidade do seu coração. Existe uma frase que diz que as estrelas só brilham porque o céu atrás está negro. Quando está aceso, você não vê. Então é nas trevas da nossa perversidade, do pecado, da morte nas nossas ofensas, que a cruz de Cristo aparece brilhante como a única solução que nós temos para resolver o problema da nossa alma. Porque quando nós estamos falando de salvação, nós estamos perguntando: como eu vou passar a eternidade? Se existe vida, então, após a morte, porque para um ateu essa discussão é vã. Porque para ele tudo encerra quando você morre. Matéria, então existe vida depois. Mas e para aqueles que ainda entendem que tem vida depois? Nem todos entendem que o caminho é aquele revelado nas Escrituras. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, né, que a verdade, a essência do Evangelho pela qual nós seremos salvos, é a verdade revelada nas Escrituras de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, como diz as Escrituras, e ressuscitou conforme as Escrituras. Ele morreu um sacrifício expiatório, vicário, substitutivo. Nós éramos para ser alvo daquilo que Jesus padeceu no nosso lugar. Ele foi alvo da ira de Deus. Irmão, que você possa hoje refletir na sua vida. Da onde a graça te tirou? Qual foi na sua vida? Porque quando eu penso, a Bíblia de Jesus, lá em Lucas 7, ele deixou claro que na sua lógica, quem mais pecou foi mais perdoado. E quem mais foi perdoado, quem tem noção do quanto foi perdoado, mais amou. Que você possa entender a grandeza do seu pecado para um único fim: amar mais o seu Salvador, o seu Redentor, que trouxe você de volta para o caminho, que te tirou do reino das trevas e transportou para o Filho do seu amor. Esta é uma lição que nos traz a reflexão, principalmente a nossa vida. É muito fácil analisar a graça e dizer: a graça é favor imerecido, resgatou a humanidade. Mas e a graça na sua vida? Areta disse aqui: sem a graça nós não vamos avançar na vida cristã. Ela se revela como graça salvífica, mas ela é graça que santifica, ela é graça que restaura, ela é graça que fortalece, ela é graça que nos prepara para aquele grande dia no encontro de Deus. E por isso, tendo em vista isso, nós temos percebido muitas religiões que têm se colocado contrário a esse ensino basilar de que Jesus é a causa da nossa salvação. Exatamente. Não existe outra porta. Como foi dito pela Terezinha, Jesus é o caminho, ele é a única verdade que é revelada nas Escrituras, ele é a vida. Então são 3 verdades substanciais sobre Cristo, sobre qual nós estamos ancorados. Jesus é o caminho, ele é a vida, ele é a única porta de acesso a Deus. Olá, irmãos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos pensar um pouco sobre o tipo de religião que o mundo conhece. Basicamente, são 2 religiões. Uma que confia em seus méritos
que é a salvação pelas obras, e outra que confia unicamente em Jesus Cristo. Baseado naquelas que confiam em suas obras, em seus méritos, por exemplo, nós temos a visão daquelas religiões que enfatizam a reencarnação, que as pessoas, à proporção que elas vão vivendo suas existências, elas nascem, morrem, renascem e se reencarnam em outros corpos, elas vão aprendendo lições e vão melhorando, vão se purificando até chegar a um estado de perfeição e um espírito elevado. Esse é um caminho que faz com que você tenha méritos, porque cada existência que teoricamente existiria, embora isso não exista, você seria de certa maneira melhorado. Isso não é verdade, porque diz a Bíblia que o homem está ordenado a morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. A reencarnação é um conceito antigo das antigas religiões e que pregam a existências passadas. As Escrituras não ensinam isso. Isso é um conceito contrário à verdade da palavra de Deus e é uma ênfase na salvação pelos seus méritos, e a Bíblia não concorda com esse tipo de salvação em que eu possa fazer qualquer coisa para alcançar de Deus qualquer perfeição. O outro movimento que também enfatiza de certa forma a salvação pelas obras são aquelas que enfatizam uma visão judaizante do cristianismo. São pessoas que estão guardando observâncias de preceitos legalistas, de rituais, de maneira de comer, de viver, e elas estão enfatizando preceitos que eram figuras, que eram símbolos da pessoa de Jesus Cristo. Muitos deles enfatizam a guarda do sábado, enfatizam a comida kosher, que é a comida judaica, enfatiza a circuncisão, enfatiza certas dietas judaicas, porque de alguma forma estão associando a sua maneira de viver no cristianismo. São pessoas que estão atendendo aos rituais e exigências da lei que já se cumpriu em Jesus Cristo. Muitas religiões, e que inclusive seitas cristãs, desenvolvem essa aplicação, esse tipo de lei às Escrituras, e que vê no Antigo Testamento principalmente os 10 mandamentos, especificamente o 4º mandamento em que as pessoas estão guardando o sábado ou vivendo nessa cultura de preceito, acaba desenvolvendo uma religião de mérito, onde você é salvo porque você cumpre algum ritual ou obrigação formal da lei que já se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz que qualquer um que tentar guardar a lei se torna maldito e está de novo crucificando a pessoa de Jesus Cristo e não poderá ser salvos por esses rituais. Paulo diz que pela fé, em Gálatas, unicamente pela fé, nós somos redimidos, nós somos salvos, sem mérito algum, unicamente confiando e crendo em Jesus Cristo. Outros pensam que as pessoas serão salvas porque elas são iluminadas, porque ela detém um conhecimento especial, gnóstico, obscuro e não conhecido pela maioria dos cristãos. A revelação bíblica é aberta, é pública e é dada a todos. Todos os cristãos são salvos porque conhecem a mesma verdade, obedecem a mesma palavra e não há nenhum conhecimento oculto, nenhum conhecimento secreto para iniciados ou para pessoas que têm um entendimento melhor do cristianismo do que outros porque receberam um conhecimento que não é comum a todo mundo. É verdade que muitas pessoas não conhecem as Escrituras porque negligenciam o seu conhecimento, mas nenhum desse conhecimento é secreto ou é dado a alguém. O fato de alguém deter algum conhecimento ou iluminação espiritual não o torna salvo, porque a fé em Jesus Cristo é oferecida a todos indistintamente para crer e confiar em Jesus, não em nosso conhecimento ou numa revelação pessoal que fere a palavra de Deus. Veja, nós temos religiões grandes como o islamismo que não acredita na fé cristã, que trata o cristianismo como uma fé falsa, porque eles acreditam que eles são a única fé verdadeira. E eles defendem um sistema de fé baseado em méritos, baseado em salvação, baseado em guardar rituais, em orações, em guardar meses de jejum, em oferecer certos comportamentos e crer de alguma forma e ser instruídos nos princípios do Alcorão. Essa é uma crença contrária à palavra de Deus, é uma falsa religião que ensina preceitos contrários às Escrituras e que se opõe frontalmente à palavra de Deus. O islamismo cresce pela força da espada por causa da sua visão de insistir em que as pessoas creiam, mas eles não têm nenhum princípio que tem base nas Escrituras. O Deus dos muçulmanos não é o mesmo Deus das Escrituras. Eles não creem em Jesus Cristo, eles não creem na crucificação e na
na morte e ressurreição de Jesus Cristo e eles não creem na salvação pela fé em Jesus Cristo. João diz que aquele que não tem o Filho, também não tem o Pai. O único verdadeiro Deus é crer em Jesus Cristo para a salvação de seus pecados. Enfim, nós temos várias outras seitas que ensinam preceitos de homens que confiam na própria força da carne, na sua capacidade. Há muitos cristãos equivocados porque vão cumprir certos rituais ou não fazer certas coisas. Nós não cumprimos rituais e não fazemos certas coisas para serem salvos. Nós escolhemos viver afastado do pecado porque a nova natureza que recebemos de Jesus, porque somos salvos, não combina com a conduta pecaminosa. Nós não vivemos mais no mundo porque o mundo é inimigo de Deus. Nós não vivemos mais fazendo os desejos da nossa carne porque agora a nova natureza que nós recebemos de Jesus ama fazer a vontade de Deus. Nós somos santos porque somos salvos. Não somos santos para sermos salvos. A salvação produz santificação. A salvação produz uma fé autêntica. A salvação verdadeira faz você sentir anseio por Deus e desejo pelas coisas de Deus. A salvação de Deus que nós recebemos nos inspira a ler todos os dias as Escrituras, a orar e a jejuar, a estar nos cultos e a obedecer aquilo que ensina a sua palavra. Nós fazemos isto porque já fomos salvos, já fomos transformados pelo Espírito Santo, porque somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo e nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe você e creia em Jesus. Existem muitos ensinos equivocados sobre isso. E um deles é os reencarnacionistas. A gente sabe que esse ensino teve origem lá na Índia, né, através dos ensinos, dos escritos sagrados do hinduísmo. Há mais de 2000 anos foram achados, né, os primeiros escritos hindus que relatavam em suas obras sagradas a ideia de que o ser humano, não na sua morte biológica, a sua essência, ou para alguns o seu espírito, a sua alma, ela volta. Ela pode voltar regredindo ou aprimorando. Ela pode voltar em um outro corpo humano ou ela pode voltar até em seres inferiores, como, por exemplo, creem os Hare Krishna, crendo que você pode ter oportunidade de, pelos seus próprios méritos, durante quantas vidas forem necessário, você aprimorar a sua moral, aprimorar a sua ética, aprimorar o seu homem interior. Então você veja, a Bíblia diz que o homem está condenado a morrer uma só vez. Está determinado. Depois disso, segue-se o juízo. Mas, hoje, quando você crê que você pode viver essa vida, ter uma oportunidade de acerto na outra, se não der certo também, você vem até que você seja um espírito totalmente aprimorado, isso é totalmente contrário às Escrituras. O tempo que nós temos é o tempo da vida. É nesse tempo que você tem que refletir sobre a graça de Deus. Hoje, ele é advogado. Isso é graça. É ele aceitar, te defender, te justificar diante de Deus, sendo você quem é, tendo você os seus pecados como a escarlata, e ele assumir o seu caso. Agora, entender como os reencarnacionistas, que você pode ter tantas vidas quanto forem necessárias para você se auto-aprimorar, se autoconhecer, isso é antibíblico. Nós não cremos assim. No Brasil, a gente tem um viés, né, que é representado pelos kardecistas, que é muito forte, os espíritas no Brasil, que acreditam nessa versão, de que você pode ter várias vidas e está evoluindo ou retrocedendo a depender das suas decisões, mas você terá outras oportunidades. E agora nós veremos que não existe só essa linha de raciocínio equivocado, mas também existem outras. Os galacionistas, o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo, na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. E a verdade bíblica é pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Os galacionistas, irmãos, foram um grupo que causou grande problema na igreja primitiva e, infelizmente, ainda tem seus herdeiros nos dias de hoje. E esse nome pode parecer estranho, mas o que eles faziam era bem claro. Queriam misturar a graça com a lei. Eles eram judeus convertidos ao cristianismo, mas não aceitavam que a salvação acontecesse apenas pela fé.
Eles queriam que os gentios que nunca estiveram debaixo da lei de Moisés começassem a segui-lo como se fosse um requisito para a salvação. E isso é um grande perigo, irmãos. É uma grande distorção ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Paulo os chamou, em Gálatas 1:7, homens que transtornam o evangelho. Homens que transtornam, que significa modificar, bagunçar o evangelho. E toda tentativa de retirar o mérito da salvação em Jesus e colocar em qualquer outro lei, preceito, rito, esforço humano, é diluição do evangelho. É um evangelho transtornado, diluído, falso, humanizado. E como Paulo disse, anátema. O ponto central do evangelho é que não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Por isso, não precisamos judaizar a igreja, não precisamos inserir na liturgia da igreja nenhum ritmo judaico. Os galacionistas estavam tentando remendar o véu rasgado no Calvário. Eles queriam costurar de volta a cortina que Jesus abriu com seu sangue, mas Paulo os confronta com uma verdade inegociável. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Que Deus nos guarde da religiosidade vazia e nos encha da chama viva da sua graça. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Então, dentro das soteriologias inadequadas da antiguidade, as heresias que nós estamos vendo desse trimestre, que estão chegando para nós com uma roupagem nova, estão os gnósticos. Os gnósticos eram dualistas religiosos que consideravam que a matéria é má e o espírito bom, e que a salvação é alcançada através do conhecimento esotérico ou gnose. Baseado no seu fundador Mani, na Pérsia, que hoje é o atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do ser humano. E o ensino dos gnósticos é que o ser humano precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais, sendo as demais pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. Mas a palavra de Deus, livro de Tito, no capítulo 2, no verso 11, diz que a salvação ela foi dada por Deus a todos os homens. Toda a humanidade tem direito de ser salva. Jesus veio a esse mundo e ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ele nasceu, ele foi crucificado, ele ressuscitou no terceiro dia. E antes de Jesus ser crucificado, ele se reuniu com os discípulos e disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. E eu vou, mas eu mandarei um outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito da verdade, que habitará dentro de nós. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele garantiu que nós fôssemos residência do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas e que está preparando a igreja para um retorno com o nosso Deus. Satanás sempre vai promover qualquer ideia, teoria, doutrina que crie qualquer caminho ou opção de salvação longe da cruz do Calvário. Ou a falta dela. Né, ou a falta dela, não é verdade? Por quê? Porque a cruz é o único caminho que Deus aceitou. A única justiça que tem validade diante de Deus é a justiça que Ele mesmo propiciou pelo Filho na cruz do Calvário. É por isso que a primeira carta de João 2:2 diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas de todo mundo. Foco sempre será Jesus. As pessoas se esquecem de Romanos 5:12, que diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado
no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Hoje, essas doutrinas que visam minimizar a graça, elas minimizam também o pecado. Porque não havendo essa questão do pecado, do homem com pecado, não sendo nada considerado pecado, já não se tem mais a necessidade de salvação. Já não se tem mais a necessidade de expiação por esse pecado. Já não tem mais necessidade de que Jesus venha e pague pelos nossos pecados. Não é como a pastora colocou inicialmente ali, nós tivemos alguém que já não pediu a Jesus que pagasse seus pecados. Então, assim, as pessoas estão minimizando, barateando uma graça que custou preço de sangue. E o islamismo, que nós vamos ver agora no próximo tópico, é uma das religiões que minimizam, que barateiam essa graça por não considerar, por exemplo, inicialmente, que o homem nasceu em pecado. Na verdade, o islamismo não considera o ser humano pecador na essência. Ele não considera que o ser humano tenha herdado de Adão e Eva essa herança pecaminosa. Não admite que o ser humano tenha nascido em um contexto pecaminoso. Ele olha para uma criança e não enxerga ali o pecado em sua natureza, para um bebê. E eles consideram que Adão e Eva, eles foram pecadores, mas foram perdoados. E é esse perdão que eles receberam, assim supostamente pela doutrina islâmica, ela foi estendida a toda a humanidade. Por isso, nós não somos pecadores em essência. Isso é minimizar, isso é baratear a graça e é não admitir que há necessidade de um Salvador. Tanto é que eles não reconhecem Jesus como Deus, reconhecem-no como um profeta que pregou moralidades, talvez, mas nunca como alguém que tenha dado a sua própria vida em favor de nós. E isso, no caso, irmãos, é algo assim extremamente perigoso para a fé cristã. E isso tem sido reproduzido até os dias de hoje, por exemplo, com a doutrina da hipergraça. A doutrina da hipergraça é o quê? Não há mais necessidade de confessar o seu pecado, porque a graça já te alcançou de uma maneira que os seus pecados que você ainda vai cometer já foram perdoados. E é de uma forma, assim, assustadoramente demoníaca, diabólica, a forma como esses detratores da lei, digamos assim, da lei do Senhor, da lei que é outorgada pela palavra de Deus, eles têm sido bem-sucedidos em fazer com que as pessoas creiam nessas doutrinas mentirosas. Porque as pessoas hoje, elas querem viver de uma maneira confortável, na qual elas não precisam mais ser confrontadas em seus delitos e seus pecados. Então, essas religiões, elas trazem ali uma zona de conforto, um abraço de um Deus Pai que te ama de uma forma incondicional e de que nunca vai apontar o dedo para você e dizer que você está errado em alguma coisa, porque seu Pai é misericordioso, ele é amoroso demais para te apontar pecado e você já foi perdoado e você já é a menina dos olhos de Deus. Uma mentira deslavada de Satanás, porque Deus o tempo todo ele nos lembra da necessidade de nos santificar, de nos consagrarmos à palavra de Deus, de nos adequarmos, de sermos forjados à imagem de Cristo. Paulo fala que ele orava por seus discípulos até que Cristo fosse forjado, ele sentia dores de parto. Então, dor de parto, meus irmãos, não é algo fácil para um homem comparar. Imagina, um homem que nunca sentiu dor de parto. Imaginar o que é uma dor de parto. Suar ali, orar, pagar um preço de oração por uma vida, por uma alma, porque sabe da necessidade. Então, Satanás, ele traçou esse plano para que essas pessoas tenham um entendimento errado, para que elas entendam que não há necessidade de Salvador, e assim o nome de Jesus vai sendo diluído, a importância do seu ministério vai sendo esquecido, a importância daquilo que ele fez, da obra salvadora na cruz, vai sendo minimizada. E as pessoas vão aceitando isso como verdade. Mas nós, enquanto cristãos, esclarecidos na palavra, que manejamos bem a palavra da verdade, precisamos ter em mente que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O nosso papel enquanto cristãos é conscientizar, é trazer à tona, é pregar o evangelho para que essa palavra
penetre na alma e a pessoa entenda que ela precisa de um Salvador e que se não fosse Jesus Cristo, o seu destino realmente seria o inferno. E hoje muitos entendem, né, dentro dessa linha, olha, você venha como está e permaneça como quiser, né, já que é a graça já resolveu o seu problema, então você não precisa de nenhuma contraprestação. É óbvio que nós entendemos que a salvação jamais pode ser conquistada por nós. Nós não conquistamos, nós não adquirimos por preço, porque ela é impagável, ela é favor de Deus, mas é óbvio que todo aquele que foi alcançado por algo tão poderoso como a graça, ele passa a viver uma nova vida, ele recebe o selo da salvação, que é o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo vivendo nele. Então é óbvio que a vida, por isso, né, a Bíblia assegura, a vida que eu agora vivo, que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Ou seja, eu tenho agora um Espírito que me conduz e me inclina para uma nova vida. O pecado que outrora eu amava, ansiava e desejava, agora eu amo a justiça e odeio a iniquidade. Então a graça, ela tem uma responsabilidade, reconhecê-la traz grande responsabilidade pela nossa vida. E nós estamos vivendo um tempo onde a graça tem sido de fato barateada. Crente que experimentou a graça no profundo, ele não vive na prática do pecado. Ele entende o quanto ela custou. Ele entende o que foi Deus dispor do seu próprio filho por amor a ele. Que isso foi custoso demais. Que não há nada na terra. Nós fomos comprados com preço de sangue. Ouro e prata não poderia comprar nossa redenção. Mas a vida do Filho de Deus custou a minha e a sua salvação. E entre os grandes teólogos da igreja, sempre houve um consenso, digamos assim, em torno da verdade de que a salvação é somente pela graça. Mas a forma, o modus operandi que essa graça se opera, se é para todos, o poder de alcance dela, isso aí já foi objeto de muita discussão. O próprio Agostinho de Hipona, quando discutiu com os pelagianos, ele que outrora entendia que todos tinham livre-arbítrio, que todos poderiam ter acesso a essa graça, acabou mudando de ideia, entendendo que havia alguns que eram pré-ordenados para a salvação. Mas glória a Deus que nós, né, os pentecostais, não acreditamos assim. Nós acreditamos que a obra de Cristo na cruz, ela oferece a todo ser humano o livre-arbítrio de escolher por Cristo ou não. Nós não acreditamos numa graça irresistível, aonde você será levado a necessariamente crer e outro a não crer. Nós cremos, como a Bíblia coloca, que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos se arrependam dos seus maus caminhos. Deus, ele já fez, porque condenado nós já estávamos. Foi dito aqui, todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. Ao oferecer seu filho, Deus oportunizou a todos livre-arbítrio para que nós escolhêssemos, obviamente, sobre a influência do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo também não tem convencimento para o pecado. O Espírito Santo é o único que lança luz sobre o nosso pecado e luz sobre a cruz de Cristo, mostrando a necessidade de arrependimento para a salvação. Nós defendemos a ideia de que a salvação ela é ofertada a todos. Nós não cremos em um grupo privilegiado de eleitos que vai morar no céu e outros que estão pré-ordenados ao inferno. Nós entendemos que o inferno é uma escolha. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo estão salvos, mas aqueles que não escolheram por Cristo já estão condenados. Então, todos nós hoje temos a oportunidade, mediante a ação do Espírito Santo, de nos entregar ou não a Jesus. Toda vez que o evangelho é pregado, uma sentença é dada. Ou você escolhe por ele, ou você escolhe contra ele, ainda que pareça que você não está decidindo. Lídia, quando ouvia lá a mensagem que Paulo pregava, a Bíblia fala que o Espírito Santo, né, moveu no seu coração e ela entendeu aquela palavra e ela se entrega a Jesus. E é assim que se opera a salvação. A fé que vem antes da salvação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo abre o nosso coração e nós decidimos ouvir a voz dele ou não ouvir. A graça de Deus alcançou a todos. Ninguém poderá dizer naquele grande dia que não foi alvo da graça. A criação, o firmamento anuncia a graça de Deus, a obra de Deus. Tudo que nós vemos hoje na criação anuncia a graça de Deus. O sol que nasce para o justo e para o injusto ainda é obra da graça e do favor imerecido de
de Deus. Você vê os testemunhos de Jeová, por exemplo, que acreditam que a salvação está na própria instituição. Eles não veem Jesus como filho de Deus, Jesus não é o meio, não é a porta que leva a Deus. Acreditam que só 144 mil é que vai herdar o céu, os outros vão herdar apenas a terra. Ou seja, oferece uma salvação à parte das Escrituras, à parte de Jesus. Então, é um ensino que tenta oferecer uma salvação que passa pelo ser humano, pelos seus méritos da instituição, e não é isso. Hoje nós estamos vivendo essa enxurrada de heresias, principalmente, como foi dito aqui hoje, esse renascimento dessas teorias judaizantes. Hoje, tudo que a gente está ouvindo na internet, você vê uma tendência de um viés judaizante, buscando para antigos ritos, antigas festas, como uma necessidade, como algo que acrescenta a aliança de Cristo na cruz. Mas nós sabemos que a graça, ela é suficiente. Aleluia. Ela é salvadora, e o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, foi completo, e é Ele que nos garante acesso ao céu. Continuando sobre as inadequadas religiões, o mormonismo, os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. A salvação é um presente de Deus, não um contrato cheio de cláusulas extras que retiram a centralidade de Jesus em tudo. A Bíblia é clara, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas ao longo da história, muitos tentaram adicionar ajudantes extras ao plano da salvação. Foi assim com os galacionistas, é assim com os muçulmanos, é assim com os TJs e continua sendo assim com movimentos como o mormonismo. Os mormons ensinam que a salvação não vem apenas pela fé em Jesus, mas também pelos ritos, ordenanças e pela aceitação de Joseph Smith como profeta. Mas espera aí, desde quando Jesus precisa de assistente? Se a cruz não fosse suficiente, Jesus teria dito, está quase consumado. Mas Jesus não disse isso. Ele bradou que está consumado. Não precisa de mais nada. Aleluias. De mais ninguém. Ele é autossuficiente. E quando o Cordeiro de Deus fala, ninguém pode corrigir. Irmãos, todos sabemos que Paulo alerta em Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos, ou um anjo que vos pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. E veja, curioso, Joseph Smith disse ter recebido sua revelação de um anjo chamado Moroni. Irmãos, qualquer evangelho que coloca um nome ao lado de Cristo está corrompido. Não existe Cristo mais Joseph Smith, não existe Cristo mais Moroni, existe apenas Cristo, aleluias. Glória Se eu te der um presente e disser que você só pode ficar com ele se cortar a grama da minha casa, se você lavar o meu carro, se você limpar a minha cozinha, se você fizer um café, para fazer isso todos os dias, isso não é um presente, isso é um contrato. Mas Deus não nos deu um contrato, Ele nos deu um presente que é Jesus Cristo. Sua palavra, em Tito 3:5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou. Irmãos, não caia na armadilha dos evangelhos adulterados. Cristo não precisa de reforço. A cruz não precisa de edição. A salvação não precisa de novos regulamentos. Está consumado. Creia e seja salvo em Jesus Cristo. E ainda hoje nós temos adeptos do monergismo, como foi defendido por Santo Agostinho, que defendia que a salvação ela não passa em nenhum momento pela participação humana. Trata-se de um processo puramente divino, dizendo que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, uma operação do Espírito Santo, sendo que o ser humano é
completamente passivo. Não há concorrência sequer da vontade humana. Ela é zero. Mas é interessante dizer que nós não entendemos assim. Essa doutrina não se justifica biblicamente. E nós defendemos, desde a segunda edição do Fórum de Teologia Pentecostal, que foi realizado em Teresina, em 2024, a doutrina do sinergismo, que estabelece a cooperação da vontade humana com a graça divina. E vê a fé como uma resposta pessoal do ato anterior, que nos chama à salvação a quem deseja responder. Esse, portanto, é um conceito adequado à Bíblia. São aqueles que têm sede que vêm. É o Espírito e a noiva que dizem, vem. Quem quiser, venha e beba da água da vida. Não há mérito algum de alguém aceitar o convite da salvação. Essa decisão vem da infusão do Espírito na vida humana, que nos capacita a tomar a decisão. Mas tudo vem de Deus. O pacote completo é Deus e nós respondemos voluntariamente aí com a fé. Então, que Deus abençoe, que você não torne a graça barata. A graça custou caro. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos. Nós estamos finalizando mais uma aula para a glória de Deus, um conhecimento infinito da palavra do Senhor. É a fonte inesgotável de toda a sabedoria que existe nesse universo. Como não poderia deixar de ser, nós vamos oportunizar os irmãos agora a oferta na casa do Senhor. Está passando aí na sua tela essa localidade maravilhosa que o Senhor preparou para esta igreja e que requer de nós uma fé para que possamos plantar nesta obra. Esta obra se chama Mil Valentes e nós convocamos vocês, meus irmãos, a participarem dessa obra com os seus votos. Passa lá na secretaria, conversa com o pastor Evander, pega lá o seu boleto, faz o seu voto e também a sua oferta que você vai trazer na igreja, vai ofertar agora, vai pegar o QR Code, vai pegar a conta da igreja, vai fazer sua transferência bancária. De qualquer maneira, a sua oferta é bem-vinda para que essa obra caminhe e cresça cada vez mais para a glória do Senhor Jesus. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Abre as sombras que nos seguiam. Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Agora vamos para o momento de perguntas e respostas, onde veremos se os irmãos conseguiram apreender o conteúdo desta aula. Vamos lá? Pergunta de número 1. O que significa soteriologia? Letra A. A teoria sobre a criação do mundo e o papel de Deus na origem do universo. Letra B. A doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo.
Letra C, o estudo das escrituras do Antigo Testamento e seus relatos históricos. E letra D, a doutrina que explica o destino final das almas após a morte, sem foco na salvação. Tempo na tela. Se você respondeu letra B, a doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo, você acertou. Vamos para a pergunta de número 2. Quais os 3 principais movimentos dos primeiros séculos citados na aula, cuja soteriologia é inadequada? Letra A, reencarnacionismo, galacionismo e gnosticismo. Letra B, gnosticismo, teocentrismo e antropocentrismo. Letra C, adventismo, calvinismo e arminianismo. Letra D, nenhuma das alternativas. Tempo na tela. Se você respondeu letra A, reencarnacionismo, galacionismo e gnosticismo, você acertou. Vamos para a pergunta de número 3. Quais as 3 soteriologias inadequadas dos dias atuais apresentadas na aula? Esoterismo, monergismo e deísmo é a letra A. Exorcismo, existencialismo e gnosticismo é a letra B. A letra C, o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. E letra D, arianismo, zoroastrismo e hinduísmo. Tempo na tela. Se você respondeu letra D, você errou. A resposta correta é letra C, o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. E agora a última e não menos importante questão. Questão de número 4. Qual dessas alternativas descreve o ensino bíblico sobre a salvação? Letra A. Todos serão salvos automaticamente, independentemente de suas crenças ou ações durante a vida. Letra B. A salvação é alcançada exclusivamente por meio do conhecimento secreto e da meditação profunda sobre os mistérios divinos. Letra C. A salvação é algo que ocorre apenas após a morte, sem qualquer influência das escolhas feitas durante a vida terrena. Letra D. O estado do ser humano caído em pecado torna-o impossibilitado de salvar-se a si mesmo. Somente a graça de Deus pode salvá-lo mediante a fé. Tempo na tela. Para aqueles que responderam letra D, parabéns, vocês acertaram a pergunta. Vamos ficando por aqui, continuem com a nossa aula. Até breve! Meus irmãos, há uma guerra. Essa guerra não é entre Deus e o diabo. É Satanás tentando levar quem ele possa para onde ele está condenado. Mas graças a Deus que Jesus obteve por nós, na cruz do Calvário, a salvação, o antídoto para o nosso pecado. Então que você possa se apropriar da graça de Deus, possa buscá-la, possa encontrá-la neste dia, que você possa receber de Deus a graça que nos salvou. Um dia salvou cada uma de nós aqui e certamente se apresentou a ti também naquele dia que foi festivo e que ainda é festivo no céu. Deus abençoe. Vamos orar para encerrarmos essa aula. Senhor, nós te bendizemos por esta hora santa, por esta hora tão maravilhosa, em que estamos reunidos para aprender a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que nos conduz à vida eterna. Amém, te glorificamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua salvação, amém, pelo nosso nome escrito nos céus. Desejamos, ó Pai, que cada vida que está nos ouvindo, cada família aqui representada, ó Deus, que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe!